Olá, queridos e queridas do Equador das Coisas, tudo bem com vocês? Bom, eu acabei de gravar os comentários sobre o livro Peça Será Atendido. Quando eu estava preparando o material para falar com vocês sobre esse livro, me veio a intuição de falar sobre outro livro, que é o livro do Chico Buarque, chamado Chapeuzinho Amarelo. Um livro infantil que tem muito para ensinar pra gente, né? Por quê? Porque ele fala sobre o medo, né? Lá no vídeo sobre o PS Será Atendido, né? Onde eu falo um pouquinho sobre a questão da vibração que a gente emana para o universo, na realização ou não, né? Dos nossos desejos e tudo mais. A gente percebe que podem existir alguns bloqueios, né? Não sei se isso fica tão claro lá, acho que lendo o livro isso fica mais fácil de perceber. Mas o medo é uma dessas coisas, né? A serem trabalhadas o tempo inteiro. E aí eu lembrei muito desse livro, assim, eu estava aqui preparando o material, eu falei, gente, esse livro realmente eu tenho que falar dele. E o que acontece, né? Ele conta a história da Chapeuzinho Amarelo, né? Primeiro, gente, que assim, eu acho Chico Buarque um gênio, né? Assim, a maneira como ele coloca as palavras e o jogo de palavras e tudo mais, assim, é um negócio que ele é incrível, né? Então, assim, ele fez esse livro infantil, né? Aqui as ilustrações são do Ziraldo, tá? Vou mostrar pra vocês de novo, gente, coisa mais fofa esse livro. E aí ele fala da Chapeuzinho Amarelo, que é uma personagem que tem medo de tudo. Então o que acontece? Ela não faz nada. Nada. E aí ele fala assim, né? Tinha medo de trovão, minhoca pra ela era cobra, nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra, não ia pra fora pra não se sujar, não tomava sopa pra não ensopar. Enfim, ela não fazia nada. No final das contas, ela vivia parada, deitada, sem dormir, porque tinha medo de pesadelo. Então, era uma criança que não fazia absolutamente nada porque tinha medo de tudo. Mas o maior medo da Chapeuzinho Amarelo era o medo do lobo, né? Que ele fala assim, e de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo, ele nem existia. Olha que interessante, né? E o grande lance desse livro é que chega uma hora, por isso que eu lembrei dele, né? Porque eu tava falando sobre a lei da atração. Aí olha só a conexão, né, com esse assunto, tá? A Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do lobo. Até que esse medo atraiu o lobo para ela, né? Olha só o que ele fala aqui. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim. Um carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo, e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Olha só. Isso aqui é pura lei da atração, né? Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo o medo. O medo do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo, foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ficou só o lobo. Olha a coisa da gente, quantas coisas parecem tão maiores na nossa mente, né? Quando a gente enfrenta as coisas, essas coisas não são tão grandes assim, né? E aí o lobo fica chateado, né? Porque ele era enorme, né? Quando ele era o medo.
E só que ele foi ficando pequenininho, pequenininho. E aí ele tenta, na história, ele tenta chamar a atenção dela. Olha, você tem que ter medo de mim e tal. E ele começa a gritar o nome dele, né? Lobo, 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 que vira bolo. Aí o Chico Buarque, ele faz um jogo de palavras que dentro do lobo tem um bolo. Então, no final das contas, o lobo vira um bolo, né? De fato, um bolo aqui, né? E aí, na verdade, ele que fica com medinho da Chapeuzinho Vermelho. Vermelho não, amarelo. Enfim, porque ele virou ali algo que ela pode comer, se ela quiser. Ela não quis, mas, né? Enfim, eu não vou contar aqui o livro inteiro, né? Aí depois ele faz um jogo de palavras muito legal, com vários tipos de medos, né? Que uma criança tem. Não só criança, né? Que tem medo que adulto tem também, né? Mas é bonitinho que ele fala assim, ó. Mesmo quando está sozinha, né? A Chapeuzinho tá liberta do medo agora, né? Agora ela brinca com todo mundo, faz, acontece, se diverte, enfim. Depois que ela se libertou, né? Enfrentando o medo, fazendo o quê? Enfrentando o medo, né? E aí, mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. Se o lobo virou bolo, aí vem o raio, virou o rai, barata é tabará, a bruxa virou chabru e o diabo é bodiá. E assim, ela brinca, né? Ela faz do medo dela um amigo dela. Ela faz do medo um aliado, né? Como eu falei lá no livro do Peça Será Atendido, tem muito a ver com a gente perceber as nossas emoções e fazer dessas emoções as nossas amigas, né? Nessa nossa busca pelo bem-estar, pela nossa melhor versão, né? E é isso. Trouxe aqui. Espero que gostem, tá? Esse livro é um sucesso aqui em casa. É isso, queridos. Um beijo. Até a próxima.